Agora, mais um subtópico aqui nessa sessão, oferta e preços relativos aí na questão da economia com um fator. A gente viu aqui, nesse primeiro momento, a gente viu os produtos, qual é o custo de oportunidade entre um e outro, e a quantidade de horas de trabalho. Só que agora a gente precisa também ver as ofertas e os preços relativos entre os produtos, para ver qual é a decisão de produção também que o país pode tomar entre produzir mais queijo ou produzir mais vinho. Então vamos ver como é que isso aqui se dá do ponto de vista teórico e também analisando exemplos práticos sobre essa questão. A fronteira de possibilidade de produção, ela ilustra as diferentes proporções de bens que a economia pode produzir. Como a gente viu, posso produzir X de vinho, X de queijo, ou tudo de queijo ou tudo de vinho, e aí eu tenho várias combinações que eu posso realizar. Para determinar o que a economia de fato vai produzir, no entanto, nós precisamos levar em consideração os preços. Então aí entra, portanto, nessa relação a observação dos preços. Para determinar o que a economia de fato vai produzir, no entanto, nós precisamos analisar o preço desses produtos, que seria a mesma coisa ao analisarmos lá os preços no caso lá do exemplo anterior, quando a gente falou lá das flores e dos computadores entre Estados Unidos e Colômbia. Especificamente, nós precisamos saber o preço relativo de dois bens da economia, ou seja, o preço de um bem em termos de outro bem. Por quê? Porque na relação comercial, a presença do preço é importante na construção das relações de troca entre os países. Em uma economia competitiva, as decisões de fornecimento são determinadas pelas tentativas de os indivíduos maximizarem seus ganhos. E aí veja, quando a gente vai para a reflexão da realidade, o que acontece? Na realidade concreta, os países vão se organizar não apenas para produzir quantidades, porque o que está em jogo, por exemplo, num PIB, no crescimento da renda de um país, é quanto eles ganham, portanto é o valor do produto. Então, lá no nosso exemplo introdutório do livro, então se eu tenho os Estados Unidos que produz um computador, sei lá, que custa 3 mil dólares, e a Colômbia produz flores que uma rosa custa, digamos assim, 5 dólares. Então isso tem uma diferença. Por quê? Porque, como a gente está vendo aqui, em economias competitivas, as quantidades elas são importantes, mas elas não são tudo. Porque eu preciso verificar, portanto, o preço de um bem em termos do outro, porque os preços dos bens é que vão determinar de forma melhor qual será a quantidade de bens que eu vou produzir com fins de maximizar os meus ganhos. Então veja, em nossa economia simplificada, uma vez que a mão de obra é o único fator de produção, então veja, o fornecimento de queijo e vinho será determinado pelo movimento de mão de obra para qualquer que seja o setor que paga o salário mais alto. Então, como você só tem um fator de produção, a mão de obra vai ficar, digamos assim, se deslocando para aquela indústria, para aquele produto que pagar os melhores salários. Então, você pode ter muita oferta de mão de obra, digamos, para produzir vinho e pouca para produzir queijo, porque o vinho paga mais. Ou vice-versa. Então, nós temos que entender essa questão. Então, em nossa economia simplificada, uma vez que a mão de obra é o único fator de produção, o fornecimento de queijos e vinho, portanto, será determinado por esse movimento de mão de obra para qualquer que seja o setor que paga um salário mais alto. Então, isso acontece na prática, ou seja, como você tem setores que têm melhores remunerações, há uma tendência de que a oferta de mão de obra em alguns setores seja muito maior do que em outros. Suponha novamente que leve 1 hora de trabalho para produzir 1 quilo de queijo e 2 horas de trabalho para produzir 1 galão de vinho. Agora veja, vamos imaginar ainda que o queijo é vendido por 4 dólares o quilo.
Então, 1 hora de trabalho, 1 quilo de queijo, 4 dólares de receita. Enquanto o vinho, ele é vendido por 7 dólares o galão. Então, 2 horas de trabalho, 1 galão de vinho, 7 dólares. O que os trabalhadores produzirão? O que os trabalhadores produzirão? E aí, agora aqui, veja. Então, aqui a gente tem quantidade de produto, 1 quilo de queijo, 1 galão. A quantidade de horas dedicadas ao determinado trabalho. E o preço que você pode obter por este produto no mercado. Então, o que os trabalhadores produzirão? Bem, se eles produzirem, portanto, queijo e vão trabalhar 1 hora para produzir 1 quilo de queijo e vão ganhar 4, então eles vão ganhar 4 dólares por hora. Se ele trabalhar 2, ele vai produzir 2 quilos de queijo e vai ganhar 8. Tenha em mente que como a mão de obra é a única entrada na produção aqui, digamos assim, seria o único fator de produção, não há nenhum lucro. Então os trabalhadores recebem o valor total da produção. Por outro lado, claro, aqui são reflexões simplificadas, mas que dão uma ideia da complexidade. A economia simplifica a realidade para ser possível entender a realidade. Por outro lado, se você tem trabalhadores que produzem vinho, eles vão ganhar 3 dólares e 50 por hora, porque se eles gastam 2 horas para produzir 1 galão e ganham 7, 7 dividido por 2 vai dar 3,50. Porque 1 galão de vinho custa 7 e leva 2 horas para ser produzido. Então, qual é o resultado que a gente vai ter aqui? Então, se o queijo é vendido a 4 kg e o vinho é vendido a 7 o galão, os trabalhadores, claro, se darão melhores com a produção de queijo. Então, dado que eu ganho mais produzindo queijo, você pode ter um deslocamento, um movimento da mão de obra para aquele setor que paga um salário ou que fornece um ganho maior. E a economia como um todo vai se especializar na produção de queijo. Aqui nós estamos falando desta economia doméstica. Então, digamos aí, seria a especialização na produção de queijo. Mas, e se os preços do queijo caírem para 3 dólares o quilo? Opa! Nesse caso, veja como a economia é dinâmica. Nesse caso, os trabalhadores podem ganhar mais na produção de vinho e a economia vai se especializar nisso. Então, dado que o queijo agora eu ganho só 3 e no vinho eu ganho 3,50, porque o preço do queijo caiu, os trabalhadores agora vão se voltar à produção de vinho. De modo mais geral, considere que o preço de queijo e o preço de vinho, PC e PW, sejam os preços de queijo e os preços de vinho, respectivamente. É preciso, portanto, que o trabalho de vinho, vou subir aqui, trabalho de vinho de homens-horas para produzir 1 quilo de queijo, uma vez que não há nenhum lucro no nosso modelo de um fator, o salário por hora no setor de queijo será igual ao valor que um trabalhador pode produzir por 1 hora. Claro que aqui é um modelo simplificado. Então, o preço do queijo dividido pela quantidade de trabalho, a quantidade de labor para produzir queijo, trabalho de homens-hora para produzir 1 quilo de queijo. Uma vez que leva os homens-horas para produzir 1 galão de vinho, a taxa horária de salário, portanto, no setor de vinho, será, portanto, o preço do vinho dividido por os homens-horas necessários para produzir o vinho. Então, essa é a relação. Então, você vai equiparar o salário por horas de trabalho, né? Então, o queijo 4 e o vinho 7 para produzir em 2 horas, dividido por 2 dá 3,50. E aí você vai ter, portanto, essa taxa horária de salários no setor de vinho para poder a comparação ter as mesmas bases. Eu preciso comparar as mesmas bases. Os salários no setor de queijo, neste primeiro momento, são maiores. Então, o que a gente tem aqui? Que o preço de queijo dividido pelo preço de vinho é maior do que o homens-horas trabalhando com queijo dividido por homens-hora trabalhando para produzir vinho. Os salários no setor de vinho serão maiores se eu tiver agora o contrário. Então, se
o preço do queijo dividido pelo preço de vinho for menor do que a quantidade de trabalhador de queijo dividido pela quantidade de homens-hora para produzir vinho. Então, veja que aqui o sinal, ele troca. Então, salários no setor de queijo são maiores, você vai ter, consequentemente, um movimento de trabalhadores para o setor de queijo. Se você tem salários maiores no setor de vinho, você vai ter um movimento de trabalhadores para o setor de vinho. Como todo mundo vai querer trabalhar na indústria que oferece o salário mais alto, a economia pode, nesse primeiro momento da nossa análise, se especializar na produção de queijo. E aí a gente vai ficar com essa expressão matemática em que você tem maior. Então o preço de queijo dividido pelo preço de vinho é maior do que homens-hora para produzir queijo dividido por homens-horas para produzir vinho. Por outro lado, ela vai se especializar em vinho se aí a gente tiver mais uma vez preço de queijo dividido por preço de vinho for menor que homens-hora para produzir queijo dividido por homens-horas para produzir vinho. Só quando preço de queijo dividido por preço de vinho for igual a homens-hora para produzir vinho e homens-hora para produzir queijo e homens-horas para produzir vinho, os dois bens serão produzidos e aí podem até ser produzidos de maneira, digamos assim, enfim, iguais, né? 50-50, 500 horas de trabalho para produzir vinho, 500 horas de trabalho para produzir queijo, caso você tenha aqui uma relação igual, né? Em vez de maior ou menor, você tenha igual. E aí você pode equalizar, porque aí nesse caso tanto faz. Se o trabalhador for produzir vinho ou for produzir queijo, digamos assim, ele vai ganhar a mesma coisa, entendeu? Então, você tem essa questão. Claro que aqui no livro os autores vão adicionando elementos, como eu já falei, elementos da ciência econômica, né, de introdução à economia, os conceitos e as expressões matemáticas muito utilizadas na economia e que, consequentemente, isso permite com que a gente possa não só ter um texto analítico, mas também possa expressar isso do ponto de vista matemático ou do ponto de vista gráfico, que é o que a gente viu ali lá na figura 3.1, ok? Qual é o significado do número homens-hora de trabalho para produzir queijo dividido por homens-horas de trabalho para produzir vinho? É uma pergunta. Vimos na sessão anterior, portanto, que essa relação aí é o custo de oportunidade do queijo em termos de vinho. Então, o custo de oportunidade de queijo em relação ao vinho. Nós apenas, portanto, derivamos de uma proposição fundamental sobre a relação entre preços e produção. Então, veja. E aí, aqui é uma síntese analítica. Então, veja. A economia vai se especializar na produção de queijo se o preço relativo do queijo exceder o seu custo de oportunidade em termos de vinho. Muito tranquilo. Então, eu vou produzir queijo. Se o preço relativo do queijo, portanto, de hora de trabalho, for maior, exceder o custo de oportunidade de eu produzir vinho. Então, aqui o custo é o seguinte, eu ganho 4 no queijo e 3,50 no vinho. Então, para que eu possa ganhar 4, eu abro mão de 3,50. Portanto, vale a pena se especializar em vinho. E vai se especializar em vinho, agora o contrário também é verdadeiro, se o preço relativo do queijo for menor do que o seu custo de oportunidade em termos de vinho. Então, quando a gente mostra lá que o queijo baixa para 3, aí abrir mão de produzir 3 de queijo para ganhar 3,50 de vinho faz com que você tenha um deslocamento da mão de obra para a produção de vinho. Então, se o preço relativo for menor que o seu custo de oportunidade, eu vou produzir, neste caso. Então, eu tenho que analisar qual é o preço que excede o outro para poder fazer a escolha em relação aos ganhos. Portanto, isso é um elemento importante na reflexão de como funciona o comércio internacional. Então, quando eu estava falando lá e a gente apontou algumas críticas relativas, portanto, a relação lá, que tinha um parágrafo crítico que eu tinha sinalizado, sobre a relação, por exemplo, lá da Colômbia e os Estados Unidos, em que um produz flores, o outro produz computador, isso aí você precisa adicionar as questões dos preços relativos, porque, consequentemente, você vai tentar no comércio, ou inclusive domesticamente,
produzir aquilo que te proporcione um maior ganho e não aquilo que te proporciona um menor ganho, ok? Então, as questões dos preços são importantes para a análise. Okay? Na ausência do comércio internacional, então, a economia doméstica teria de produzir ambos os bens por si mesma. Então, se você tem um mundo fechado, em que você não tem, relações comerciais com outros países, você tem que produzir um pouco de vinho e um pouco de queijo. Mas ela produzirá os dois bens somente, mais uma vez, se o preço relativo do queijo for apenas igual ao seu custo de oportunidade. Então, mais uma vez, nesse caso onde você não tem relação, a produção de ambos os produtos só vai acontecer se ambos resultarem nos mesmos ganhos. Portanto, em vez de ser maior ou menor lá, né, na expressão matemática, for o sinal de igual. Uma vez que o custo de oportunidade é igual à relação entre os requisitos de mão de obra unitária no queijo e no vinho, portanto, digamos assim que nos dois você consiga ganhar 4, vamos supor, se o galão custasse $8, você ganharia 4 para produzir 1 quilo de queijo em 1 hora e ganharia 4 para produzir 1 galão de vinho por hora, fazendo com que o galão custe 8, você então vai ter aí a determinação. Então podemos resumir a determinação dos preços na ausência do comércio internacional. Então, lendo de novo aqui para ficar mais claro. Uma vez que o custo de oportunidade é igual, 8,8, por exemplo, ou 3,50, 3,50, a relação entre os requisitos de mão de obra unitária no queijo e no vinho, nós podemos resumir a determinação dos preços na ausência do comércio internacional como uma simples teoria do valor da mão de obra. Então, na ausência de comércio internacional, os preços relativos das mercadorias são iguais aos seus requisitos relativos de mão de obra unitária, porque aí, claro, o país vai ter que escolher quanto vai produzir, e se os ganhos forem igual, vai produzir metade, de forma a deixar esse trade-off, digamos assim, mais simples. Mas se um tiver um ganho maior que o outro, um preço relativo maior, aí, mesmo a economia fechada, você pode ter algum tipo de problema na escolha do que produzir lá na fronteira da possibilidade de produção, ok? Então, essas duas sínteses aqui que estão em itálico, né? É importante aqui nessa seção. Então, a economia vai se especializar na produção de queijo, se o preço relativo do queijo exceder o seu custo de oportunidade em termos de vinho, e vai se especializar na produção de vinho se o preço relativo do queijo for menor do que seu custo de oportunidade em termos de vinho. Então, vice-versa aí, quem pagar mais vai ter mais produção. E na ausência de comércio internacional, os preços relativos dessas mercadorias são iguais aos seus requisitos relativos de mão de obra unitária, ok? Então, isso aí é importante, porque você vai produzir os dois bens somente se o preço relativo for igual. Se não for, você acaba produzindo aquele que produz um maior ganho